Estamos à conversa com Sérgio Treffaut, no âmbito da realização do filme Raiva, diria até mais do que da realização, neste momento, da exibição do filme, que está nos cinemas e vai estar durante algum tempo, tal como tivemos aqui uma conversa prévia. E eu começava por perguntar ao Sérgio Treffaut, Sérgio, foi uma ousadia positiva esta incursão em pleno 2018 por esta espécie de recordação do que é o neorrealismo, uma espécie de tributo também a este estilo que o Sérgio diz já não estar na moda e precisamente por isso também teve a coragem de enverdar por aí. Bem, o filme Raiva é adaptado do livro Seara de Vento, do Manuel da Fonseca. A Seara de Vento é já de si um livro do neorrealismo fora de moda, dentro do neorrealismo, fora dos cânones. No neorrealismo era habitual que os heróis fossem pessoas que, descobrindo a realidade dura da vida e as dificuldades sociais, normalmente, enverdavam por um caminho de militância, por uma consciencialização coletiva. Este herói, o herói do Seara de Vento e do Raiva, é alguém que se afasta disso e decide assumir as consequências dos seus atos individualmente. E nisso ele não é nada exemplar do que é o neorrealismo. Raiva é aquilo que brota dentro dele sem que exista uma revolta organizada. Revolta organizada, o que fizeram os militares em 74 para mudar uma situação impossível, e há pessoas sozinhas que tentavam fazer outras coisas. É mais ou menos essa a situação relativamente ao neorrealismo, ou seja, é um filme que se baseia dentro dessa história e que procura, dentro de uma história de revolta, de raiva, algo que é intemporal, algo que é comum ao 1930, porque o Manuel da Fonseca, em 50, se inspirou de uma realidade de 1930. Comum àquele tempo, a 50, comum ao abuso de poder de muito antes, um abuso de poder medieval e que funciona de uma forma mais ou menos circular, com categorias bastante específicas e que são equivalentes em qualquer tempo, em qualquer lugar. E depois o filme também acaba por adotar, digamos, em termos formais, esse vetor de circularidade, porque parte para um certo flashback a partir do momento inicial portanto, dos disparos. Isso daí, a estrutura do filme tem duas razões. Por um lado, à medida que eu ia adaptando na minha cabeça o livro do Manuel da Fonseca e o querer dizer do Manuel da Fonseca para o meu querer dizer, o que eu sentia que ficava de mais forte era uma... tanto faz, aquele conceito um pouco da construção do Chico Buarque, tanto faz que você conte uma história com o começo aqui, o final aqui, que você utilize o adjetivo dessa maneira ou troque as palavras de lugar, a história será sempre a mesma, porque a estrutura de sentido é a mesma. Portanto, essa é uma das razões. A outra tem a ver com um pouco do estilo western. O Manuel da Fonseca tinha uma paixão pelo western, ele termina o romance com umas 150 páginas, pelo menos, de tiroteio, bang bang, etc. E que a mim não me dava exatamente a mesma pica. Eu fiz isso e filmei muito, mas do western, aquilo que eu guardei foi uma estrutura ao contrário, ou seja, fui pegar nesse final e colocá-lo no início, nas consequências, o que é muito frequente no western. Você tem os mortos, os assassinados e depois todo o filme é para entender por que aquilo aconteceu e o que nos leva àquela situação. E então foi daí que veio essa circularidade. A gênese que levou, de certa forma, ao livro, à obra marcante do Manuel da Fonseca, Seara de Vento, do qual este filme é, de facto, tributário, não é? E inspirador, digamos que deriva, de certa forma, em termos de inspiração, desse momento de 1933. Portanto, o livro, não é? Estou certo?
Em 33, o que aconteceu foi que um caso, que seria um caso do Correio da Manhã hoje, um caso de polícia, por assim dizer, foi transformado num folhetim pelo Diário de Notícias, na época não havia tanta utilização da fotografia, mas havia e não podiam fotografar uma pessoa a atirar num polícia, mas faziam gravuras reproduzindo o que era imaginariamente o assassino a matar o chefe da polícia. Isso durou vários dias e se transformou num folhetim muito popular, com um detalhe moral curioso, que é o senhor, o camponês, que não tinha trabalho, que não tinha meios e que mata os dois proprietários rurais e depois assassina também o chefe da polícia e é morto, é visto como um monstro sanguinário, uma criatura sem coração. E o editor do Diário de Notícias, que escreve a crônica, diz: só não se percebe por que esse homem teve um enterro tão assistido, porque carga d'água é que as pessoas das redondezas o apreciaram. E, na verdade, ele se transformou numa espécie de mito silencioso local. Passados 20 e tal anos, o Manuel da Fonseca faz uma reviravolta ao investigar isso e transforma o vilão em herói justiceiro, uma espécie de Robin Hood, sem ser para os outros, mas pelo menos para a dignidade. Uma história, acima de tudo, é uma história de dignidade. E é essa a origem. Eu já agora aproveito para dizer que foi muito importante encontrar quem seria esta personagem, quem é que estaria à altura de interpretar esse grande herói. E eu comecei por pensar, quando me aprovaram o projeto, talvez o Javier Bardem, talvez um monstro assim do cinema seria a pessoa ideal, mas eu não tenho nenhum tostão para pagar ao Javier Bardem. Ainda tive uns encontros com a gente, eles gostaram do guião, gostaram muito do guião. E depois, também quando não havia Javier Bardem, porque não era nem em inglês, nem em espanhol, eu hesitei, porque há muitos atores portugueses dos quais eu gosto muito, tantos e premiados e brilhantes, mas havia uma qualquer coisa, por um lado, de ruralidade, de fisicalidade, de verdade regional que era necessária a esse personagem, e que eu acabei de orgulho, um grande orgulho real do Alentejo de alguma maneira, ou da terra, e que eu acabei por escolher uma pessoa que não era um ator. Eu fui escolher quem eu também escolhi para o cartaz do documentário Alentejo, Alentejo, por representar o orgulho alentejano, que é o Hugo Bentes, e foi um desafio. No começo ele nem pensou que era para um convite para o personagem principal, pensou que pudesse ser para um contrabandista secundário. Não, é mesmo. E como o Hugo tinha as qualidades físicas, jogador de futebol, porte de arma, todas essas coisas, além de uma verdade na cara, uma fotogenia muito grande, aquilo resultou mais do que eu poderia imaginar, e ele também, porque o Hugo tem algo que é, no meio de todos esses grandes atores, Isabel Ruth, Leonor Silveira, Diogo Doria, ele tem star quality, que é uma coisa rara. É daquelas pessoas que aparecem, são filmadas e a câmera as adora. É uma coisa que não tem a ver necessariamente com boa representação, que há pessoas que a têm e não tem só a ver com fotogenia, é algo mais do que isso. Aquele célebre filme do Altman, o Prêt-à-Porter, em que ele escolhe todas as maiores manequins do mundo para serem filmadas e que no momento em que aparece a Sophia Loren, elas desaparecem completamente. Isso é aquela história do star quality. E o Hugo tem isso. Não sei se ele vai fazer muitos outros filmes, mas aqui eu estou mais do que agradecido a ter tido essa sorte. O Hugo Bentes está manifestamente bem. Acabei de ver o filme na sessão das 3 da tarde, mas como foi trabalhar com todo este elenco, um elenco valoroso, desde Rita Cabasso, Leonor Silveira, portanto a Isabel Ruth, o Adriano Luz, como foi trabalhar com todos estes atores e com aparições de gente bem conhecida, não é? Também, do Rogério Zamora, do Hermano José, como foi, digamos, colocar no terreno toda esta gente para filmar? Cada um é uma personagem em si. Lidar com grandes atores é uma sorte, é um privilégio, e a minha missão nesse caso é tentar equilibrar um pouco as coisas. Ter o Sergi Lopes, Oscar, Goya, para um dia de filmagens, uma pessoa sente vergonha, mas ele é uma pessoa tão simples e tão certa e tão maravilhosa que
pouco que ele tinha que fazer, ele faz genialmente, sem esforço nenhum. Depois há aquelas pessoas, como a Isabel Ruth, que nós já trabalhamos juntos várias vezes, e eu sei que ela pode ser gigante. Depois há vários desafios. Aqui no Porto, por exemplo, o José Pinto convencer uma pessoa cuja idade não corresponde, teoricamente, a um chefe da guarda, pediram uma pessoa que, quando filmou, tinha 87 anos, para fazer não, ninguém imagina, um chefe da guarda tem 50, tem 55, se for... Não, mas o Zé Pinto está tão certo, e aquela figura salazarenta que ele constrói, sendo exatamente o contrário do que ele pensa, é a qualidade de um grande ator, ele encarna aquilo muito bem, e com cada um foi alguma coisa de muito especial. A Leonor Silveira faz o contrário do que é habitual na carreira histórica da Leonor Silveira, nas grandes obras do Manuel de Oliveira. Depois os novos atores do cinema, a Rita Cabasso, o Pedro Gabriel Marques, pessoas que não... E depois pequenas aparições em que é injusto para elas. O Rogério mal aparece, o Armando José é um plano, o Luiz Miguel Sintra faz uma pequena parte lindíssima, que eu agradeço muito, eu queria muito que ele participasse no filme. A Lia Gama tem um papel muito especial também, porque foi uma decisão de última hora. Nós tínhamos planeado ter o Nicolau Brainer para um papel principal, era o papel do taberneiro, decidido desde o começo, e quando estamos em vésperas de filmar, com o Nicolau muito dentro do filme, trabalhando conosco, guarda-roupa, diálogos, telefonava-me, o Nicolau falece 2 dias antes, e a substituição era também impossível, por isso eu reescrevi o argumento para ele prestar homenagem, e a Lia Gama, que tinha um papel secundário de mulher do Nicolau a taberneira, mas um papel bastante secundário, transforma-se no papel dele, mas que no feminino, a taberneira, que ela constrói como uma homenagem ao Nicolau. Depois dessas pessoas que você fala, que são sempre impressionantes, o Adriano Luz é daqueles monstros de ator que aconteça o que acontecer, ele faz bem. Peçam-lhe o que lhe pedirem, ele faz genialmente. Há 3 coisas que me sublinham na mente este filme, Raiva, e que me remetem, portanto, para o imaginário que o filme acabou por me sugerir. Algumas delas não têm relação direta, podem não ter uma relação tão direta com o filme, mas são sugestões a partir dele. A primeira é aquela publicidade do Porto Cruz, em que a frase-chave é Portugal, país onde o negro é cor. A segunda, embora a abordagem seja completamente diferente, faz-me lembrar um bocadinho o universo do Vinhas da Ira. E a terceira coisa é um romance, talvez injustiçado e pouco conhecido, que dá pelo nome de Escarpas do Medo, de um escritor chamado Luís Cajão, cuja atmosfera literária que conduz a este universo cinematográfico também anda por aí. Sérgio, achei que a fotografia é belíssima, os planos, toda a sequência faz muito sentido. Como foi trabalhar toda a realização cinematográfica e como foi trabalhar com a Cássio de Almeida, que faz aqui um trabalho manifestamente portentoso. Obrigado. Olha, primeiro essas referências que você tem, o anúncio do Porto Cruz é uma silhueta, e as silhuetas têm muita importância nesse filme. Há muitas, a chegada do Palma Casa a primeira vez é uma verdadeira silhueta, isso acontece, o preto e o branco. As Vinhas da Ira, a questão social e a revolta é obviamente aí. As Vinhas da Ira têm muitas noites americanas. Este filme também tem muitas noites americanas, com a diferença que, bom, os monstros são os monstros, mas que nós hoje em dia fazemos noites americanas com mais facilidade de as camuflar. O público quase que não as reconhece. O romance não o conheço. O Acácio é alguém que eu conheço talvez há 30 anos, de quem eu sou amigo. Eu acho que quando eu escrevi a minha primeira proposta de longa-metragem, uma adaptação do Platão delirante, gênero Fedro, eu fui bater a porta do Acácio, ainda era estudante de filosofia, pedindo para ele fazer a fotografia. Depois nós trabalhamos em outras coisas, de realizadores, eu como assistente, ele... E é uma pessoa de quem eu gosto muito.
O que nós conseguimos juntos foi um trabalho de dedicação em que o Acácio tem a arte de fazer com poucos meios. Isso é muito bom. E depois beneficia também de um grande colorista, uma pessoa que faz correção de cor, que é o Paulo Américo na Biquíni, que trabalha, ou seja, a autoria final é tanto do Acácio e minha como do Paulo em algumas coisas. É um trabalho muito minucioso para chegar onde nós chegamos. Não é nada evidente. A tendência imediata, e até foi a primeira discussão com o Paulo, foi puxar o filme para um grande contraste, fazer algo de pretos e brancos muito contrastados. E hoje em dia, na pós-produção, nós chegamos a outra coisa, sendo que esse filme retrata um tempo completamente pardacento. O filme tinha de ser um filme com um grau de cinzentos muito pesado, em que o branco não era tão importante quanto é costume. É muito mais fácil ver uma fotografia preto e branco com muito branco e com uma presença forte do branco, e nós fizemos uma coisa muito mais parda, e isso é um trabalho muito cuidadoso. Depois os quadros, tudo isso, trabalhar com o Acácio é um divertimento muito grande, porque um está indo para um lado de pintura e o outro para outro lado de pintura. Eu até faria um rodapé desta questão, que é de facto a questão dos rostos fechados. Os rostos são muito fechados, mas essa tradução para o espectador é de facto, eu diria que é impressionante. Uma última questão, Sérgio, aproveitando o facto das tuas nacionalidades, não é? Que julgo que são 2 ou 3, não é? São 3, que não deixa de ser curioso. Portanto, português, brasileiro e francês. Mas agora, aproveitando o ensejo da circunstância conjuntural e o cinema que é produzido, não é, pelo Sérgio Treffaut, é um cinema que tem uma marca política. Como vê a questão do Brasil? O Brasil é uma questão muito triste, não há outra palavra para utilizar, é muito, muito triste. Nós temos hoje em dia um presidente eleito, apenas eleito, se não for eleito e for o vice dele ainda é capaz de ser pior, que as histórias do Bolsonaro antes são fortes, a história de covardia é tão grande, quando ele ainda era capitão e tinham-lhe roubado, por exemplo, um exemplo, tinham-lhe roubado uma motocicleta e ele tinha, lá os capitães do exército conseguiram encontrar quem tinha roubado e tinha vendido, e já era, então havia uma pessoa que já tinha comprado aquela motocicleta e foram lá e disseram, olha, essa motocicleta pertence a um capitão, mas eu comprei. Mas é melhor devolver, porque senão tem problemas e tal, não quer problemas, devolve. E lá o senhor que tinha comprado a motocicleta roubada devolveu com medo. E, passado uma semana, foram lá, espancaram e bateram e piora toda a gente. Ou seja, há um lado de... Sabe aquelas pessoas que têm muita força quando têm os cães e as armas, que na verdade não têm? É a impressão que eu tenho do Bolsonaro. E a impressão que eu tenho do que acontece no Brasil hoje é surrealista devido a essa impostura ideológica. Dizem, vamos fazer a escola sem ideologia. Mas como é que é fazer uma escola sem ideologia quando a primeira coisa que se faz quando se toma posse é ter um padre ao lado cantando uma missa e não sei quanto, e o próprio é uma pessoa que é defensor da tortura, apologista de se matar pessoas e das armas. Onde é que se esvaziou a ideologia nisso? É o contrário.